Eu já disse que hoje é o Dia do Coração, é o Dia Mundial do Coração, gente. Uma data que foi criada pela Federação Mundial do Coração como uma forma de conscientizar a população sobre a importância de cuidarmos do nosso estilo de vida para evitarmos doenças cardíacas. Cuidar do coração é coisa de quem ama a vida. Vamos acompanhar esse VT. Criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o cardiômetro é um indicador do número de mortes por doenças cardiovasculares no país. As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortes no Brasil. São mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 por hora. Uma morte a cada 90 segundos. As doenças cardiovasculares causam o dobro de mortes que aquelas devidas a todos os tipos de câncer juntos. 2,3 vezes mais que todas as causas externas de acidentes e violência. 3 vezes mais que as doenças respiratórias. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que ao final deste ano, quase 400 mil cidadãos brasileiros morrerão por doenças do coração e da circulação. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas ou postergadas com cuidados preventivos e medidas terapêuticas. Gente, eu fiquei impressionada com esses números. Acho que você também ficou impressionado, né? A gente que tem acompanhado aí algumas notícias, é o que a gente fala. Isso ninguém mostra, né? Você viu o número? Infelizmente, é um número muito grande. É pra gente realmente se preocupar. É pra gente olhar pra nossa vida, pro nosso estilo de vida e pensar, será que eu tô fazendo aquilo que eu preciso fazer? Porque tem essa, viu? Às vezes você fala assim, é que eu não gosto de exercício físico. É que eu não gosto de fazer uma alimentação equilibrada. É que eu gosto de comer essas coisas. Mas a gente tem que aprender a gostar daquilo que a gente tem que fazer. Isso é muito sério. Aprenda a gostar daquilo que te faz bem, tá? E olha, para conversar mais sobre esse assunto, eu convido o cardiologista, especialista em arritmias cardíacas, Dr. Guilherme Peck. Seja muito bem-vindo. Como vai, doutor? Tudo bem? Cláudia, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do seu programa. Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo super bem. Você fala aqui de São Paulo mesmo, doutor? Estou falando de São Paulo. Eu sou do Rio, mas eu vim para São Paulo resolver algumas coisas. E aí, não perdi a oportunidade de dar uma passadinha aí no seu programa. Aliás, acompanhei um programa que você fez com meu amigo Ítalo Marcílio, que foi bem bacana. Então, te parabenizo por esse e por muitos outros programas. Mas vamos falar de coração, né? Vamos falar de coração com coração, né? Eu acho linda a profissão do médico, aliás, todos os profissionais da saúde, porque envolve coração, porque é uma profissão de doação, de amor, né? De envolvimento com o paciente. Então, já de antemão também agradeço em nome de toda a população por essa profissão tão maravilhosa. Agora, doutor, falando de coração, eu disse ainda há pouco da gente olhar para o nosso estilo de vida e dar uma repensada, né? Porque eu acho que começa por aí o cuidado com o coração. Perfeito. Não existe nenhum remédio, nenhuma intervenção cirúrgica ou qualquer intervenção em medicina que seja tão impactante quanto mudança de estilo de vida. Talvez comparável a isso só lavar as mãos e vacinas, né? Mas emagrecer, se alimentar bem, fazer atividade física regular, parar de fumar, as medidas que a gente chama de medidas comportamentais, elas são fundamentais para a prevenção de qualquer doença, em especial das doenças cardíacas, né? Da hipertensão, do coração grande, do infarto do miocárdio e até mesmo da morte pelo coração. Então, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse que... Não faz isso comigo, tecnologia. Não, me mata do coração, travou. E eu ainda estava olhando o doutor Guilherme e estava pensando, puxa vida, queria que ele estivesse presencialmente aqui, né? Seria muito bom, seria maravilhoso. Eu vou dar uma enrolada para ver se a nossa produção consegue fazer a reconexão. Na verdade, não vou dar uma enrolada, não. Eu vou fazer diferente. Eu vou convidar já a nossa profissional de educação física para dar dicas para a gente de exercício, tá? Vou dar uma bagunçada aqui, mas a gente continua e daqui a pouquinho o Dr. Guilherme Peck vai nos ajudar. Ele já voltou? Então vamos continuar com ele. Vamos continuar com o Dr. Guilherme. Tá aí? Cadê? Você tá me ouvindo, né, doutor? Eu tô te vendo já.
Então vamos lá, falamos um pouco de estilo de vida. Eu fiquei muito impressionada com o número de mortes, né? A gente fica ouvindo notícia e todo dia fala-se muito das mortes por Covid. Agora, esse número de mortes por problemas cardíacos é altíssimo. E a gente muitas vezes nem fica sabendo. E como é bom a gente poder fazer esse alerta para a população. Isso é muito sério. Pois é, a doença cardíaca ela é a doença que mais mata no Brasil e ela briga, né? Vamos dizer assim, é uma briga ferrenha entre a doença cardíaca, em especial os infartos, brigam com os AVCs, os derrames, pelo primeiro lugar no mundo inteiro. Mas no Brasil é a doença que mais mata, né? E estima-se que com essa epidemia de obesidade, com o crescimento dos fast foods, com a população ficando cada vez mais sedentária, que esses números vão aumentar mais ainda, como mostrou o seu VT aí no começo do programa. Ok, então a gente precisa realmente fazer essa estatística cair por terra, mudando o nosso estilo de vida. Estou falando com você, minha telespectadora e telespectador. Vamos evitar mesmo esse bando de tranqueira que a gente come, fast food. Ah, eu amo fast food. Esquece, porque fast food não te ama e vamos fazer exercício físico. Agora, além disso, o que mais que a gente pode fazer para prevenir problemas sérios no nosso coração? Então, passando essa etapa, né, de você fazer atividade física, se alimentar bem. E eu costumo sempre falar isso, né? Às vezes fica um mantra, eu repito isso há dias após dias, há anos na minha vida, mas isso efetivamente é o mais importante. Então, tirando isso, eu acho que as recomendações, né, são sempre você ter um médico que te acompanhe, principalmente depois dos 40, 45 anos, ou se você tem história na família de alguém que tem algum problema grave cardíaco, até mesmo antes disso, para ser examinado, para ser ouvido, para a gente poder entender qual é a sua história clínica e aí promover medidas tanto terapêuticas quanto preventivas, mas direcionadas para você mesmo, entendeu? Então, eu acho que se você seguir esse script de cuidar minimamente da tua saúde, com esses aspectos que eu falei, né? Alimentação, educação física e etc., associado a consultas, ou pelo menos uma consulta com um cardiologista ou um médico que pode detectar algum problema inicial, a chance de você ter algum problema cardíaco sério no futuro diminui muito. Então, isso é muito importante, Cláudia. Ok. Os problemas cardiológicos normalmente são silenciosos, né? Ou a gente tem algum sintoma aí que precisa de atenção? Excelente essa tua pergunta, pelo seguinte, o coração da gente, ele é um órgão muito poderoso, né? Ele é um órgão muito importante no nosso corpo. Então, Deus fez ele para só dar sintoma na gente quando ele está muito, muito comprometido. Então, eu canso de ver pacientes que têm obstrução em 2, 3 artérias no coração e não sentem absolutamente nada. E aí, quando sentem, já é uma fase mais avançada e a gente talvez não possa oferecer tanto para esse paciente. Então, o ideal é procurar um médico já quando você apresenta fatores de risco, mas sem sintomas, tá? Agora, quando dá sintomas, e às vezes isso pode não acontecer, uma primeira manifestação de uma doença cardiológica pode ser uma morte súbita, mas quando dá sintomas, geralmente os sintomas de obstrução de coronárias, que são as doenças mais comuns do coração, é aquela dor no peito, uma dor que aperta, né, geralmente, que pode irradiar para o braço esquerdo e principalmente que piora quando você faz atividade física. Quando você faz algum esforço, seu coração precisa funcionar mais. Então, ele fica sob um maior estresse. Então, normalmente, as dores cardíacas, elas vêm antes com esforço e depois com repouso. Isso não é uma regra, né? A gente não pode esperar que ter uma dor somente no esforço para poder procurar um atendimento médico, mas essas são as principais características. Agora, o mais importante é ver se a sua pressão está ok, se a sua glicose está ok, como é que estão os seus níveis de colesterol, se você está fazendo atividade física, para não deixar chegar ao ponto de ter algum problema cardíaco sintomático.
Perfeito. A gente falou bastante de estilo de vida e acabou falando de obesidade, que é um dos fatores de risco. Mas eu queria saber, e aí já falando em nome dos magrinhos, as pessoas que são magras ou aquelas que não são nem magras nem gordas, não são obesas, elas estão fora do grupo de risco para doença cardiológica? Não, não. Os obesos, né? A gente fala muito dessa questão de grupo de risco por conta da Covid-19, em que os obesos eles realmente são um grupo de risco, mas você não precisa, né, necessariamente ser obeso para estar dentro de um grupo de risco de uma doença cardiológica. Por exemplo, o fator de risco com maior impacto para problemas do coração é o fator genético. Então, se eu sou magro, sou atleta, mas tenho um pai e uma mãe que com menos de 55, 50 anos de idade morreu subitamente ou teve um infarto cedo, eu ainda assim estou sob risco. Eu devo redobrar as minhas atenções, mesmo sendo magro, mesmo tendo uma vida saudável, eu ainda preciso acrescentar mais a isso. Então, esse aspecto genético, por exemplo, é um aspecto importante. A gente sabe que pessoas magras, mas com hipertensão, estão dentro do grupo de risco. A gente sabe que pessoas que têm hipercolesterolemia familiar, ou seja, o colesterol é geneticamente alto, também estão em grupos de risco. Então, não são só os obesos. Os obesos também representam uma parcela significativa do grupo de risco, mas não são só eles, não. Ok, muito obrigada. Doutor, muito obrigada pela participação, obrigada por poder, junto aqui com toda a nossa equipe, alertar a turma para esse cuidado com o coração no Dia Mundial do Coração. E eu vou passar os seus contatos aqui, só presta atenção para ver se eu estou falando certo, é saepec, né? saepec.com.br, tá certo? Isso, perfeito. E o Instagram, Guilipec. Exatamente. Muito obrigada. Um ótimo dia, uma ótima tarde e até a próxima oportunidade. Eu quero que você venha aqui pessoalmente, tá bom? Será um prazer, Cláudia. Muito obrigado. Agradeço aí a você e toda a produção. Obrigada, doutor.